Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o unboxing desse carinha daqui, o G Pro X da Logitech. Vou fechar aqui meu setup inteiro com Logitech, né? Meu headset Logitech, mouse Logitech e agora o teclado também é da Logitech. Inclusive novidades sobre o mouse, vocês vão ficar sabendo depois, mas vai ter um vídeo muito especial aqui no canal, em breve. Bom, falando um pouquinho mais desse carinha daqui, ele tem um formato, né, o padrão TKL, ou seja, ele não tem o teclado numérico aqui do lado, deixando ele tecladinho bem mais compacto, que é o formato que eu gosto de usar, até porque eu tenho aqui um Razer Black Widow Chroma, então ele também é TKL, né, vocês podem ver, e chega a ser um pouquinho maior, mas é besteira assim, milímetros, né, essa sobrinha daqui. E eu vou fazer a comparação, né, vocês estão vendo aqui que o Razer ele é totalmente de plástico, e eu não sei confirmar exatamente o material daqui do G Pro X, mas parece ser um plástico bem mais resistente, né? Ele veio aqui também com esse removedor de keycaps, que também vai servir para remover os switches. Sim, ele é hot swappable, você pode trocar os switches se você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser trocar essa tecla daqui, eu venho aqui, né? Coloco o removedor, encaixou, é só puxar, saiu bem facinho, bem tranquilo. Infelizmente, as keycaps aqui não são double shot, né? Double injection, desculpa. Então, provavelmente vai desgastar com o tempo, infelizmente, né? Mas vocês estão vendo aqui também que as teclas dele, os keycaps, são foscas, né? Então, assim, provavelmente com a oleosidade dos dedos, né? Com o tempo você vai perceber um pouquinho mais fácil, talvez, a oleosidade aqui na tecla, né? Quando você estiver jogando, talvez você perceba mais rápido, né? Que começa a grudar mais gordura mais rápido. Bom, o switch dele aqui é marrom, desse teclado aqui, switch brown, é da marca Kale, não sei se pronuncia assim, mas ele sim é hot swappable, então é tranquilo, é só encaixar aqui embaixo, né, da tecla e puxar. Tá aqui o switch dele, né, e você pode trocar pelo que você quiser. E vocês podem ver que pelo formato do switch, o LED aqui do teclado, tá bem aqui, ó. O LED ele é na parte de cima da tecla, por isso que a setinha tá bem em cima aqui na keycap, né? Justamente para conseguir iluminar certinho. Ao contrário dos antigos modelos, acho que o G Pro normal, ele usa o switch Homer G, que muita gente reclama. Eu já tive um teclado, já tive um G213, muita gente reclamou do switch. Eu também, assim, não que eu não tenha descurtido, mas eu não achei interessante, não achei legal. Mas tá aqui o switch, você pode trocar a hora que você quiser, né? Trocar por um... você escolhe o switch. Bom, e tá aqui o PCB, é um PCB verde, né? Tudo bem que ninguém vai ficar olhando pra isso, mas é um detalhe aí que é bem feio isso aí, cara. Sério mesmo. Tá ali o LEDzinho, na parte de cima, e ali os pontos para você conectar o switch. Uma coisa que eu percebi aqui no teclado é que as teclas são um pouquinho arredondadas. Tá vendo? As quinas delas são um pouquinho arredondadas. Isso deu um charme pro teclado, assim, que eu achei que não fosse perceber, mas... nossa, ficou bonito assim, é um detalhe mínimo, mas que fez uma diferença bem legal. Eu gostei, de verdade eu gostei, achei da hora. Passando aqui para a parte de baixo do teclado, né? Ele tem aqui um fundo bem bonito, caraca, e vários pads de borracha, né, para o teclado não escorregar. Duvido que ele escorregue assim com 5 pads desse tamanho. Logo de cara aqui, ele tem dois níveis de ajuste, né? Dois níveis de altura, você pode deixar ele bem pequenininho, bem só um pouquinho mais alto, ou se você preferir, você pode deixar ele bem mais alto. Creio eu que isso aqui significa 0,4 centímetros ou 0,8 centímetros, né? Então, assim, é um detalhe interessante que tem gente que gosta mais alto, tem gente que gosta mais baixo. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais alto, então eu vou deixar no máximo aqui mesmo. E ele tem esse detalhe aqui, essas frestas de, não sei, cara, lindo demais, lindo demais. Parece que ele tenta imitar aqui fibra de carbono, né? Não que seja 100%, mas eu acho que era a ideia deles. E aqui na lateral tem um detalhezinho que tem o nome do Pro. E vocês estão vendo que toda a lateral reflete, né? É um black piano bem bonito, reflete tudo, bem reluzente, né? Aqui em cima do teclado tem a porta que você vai colocar, né? O cabo aqui que veio junto com ele, que é um cabo bem diferente, inclusive. E você encaixa aqui por cima mesmo. Creio eu que não tem problema você colocar outro cabo, né? Eu acho que não tem muito defeito, só por ele ter esse suporte especial aqui, né? Essas garrinhas que você coloca aqui dentro, mas eu acho que é tranquilo colocar outro cabo, né? Sim, e para quem tá se perguntando, essa parte Black Piano, né? Essa
parte que reflete. Sim, gruda muito a digital do dedo. Olha só isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, eu acabei de tocar nisso aqui. Já tá cheio de dedo. Então cuidado, né, na hora que você for manusear seu teclado para não acabar deixando sua digital e, não sei, fazer cadastrar sua biometria aqui no seu teclado. Bom, uma coisa que eu tô percebendo aqui é que ele apagado, o teclado apagado, pelo menos pessoalmente, parece bem escuro, sabe? A tecla fica bem apagada sem o LED do teclado, né? Então assim, eu acho que no escuro, sem o LED, não vai rolar. É bem difícil mesmo de enxergar. Por exemplo, eu não tô nem enxergando o que tá aqui. Eu não consigo ver. Agora sim eu consigo ver, mas antes não tava conseguindo enxergar não. É bem difícil de enxergar, principalmente porque a tecla já é fosca, né? E então não tá ajudando muito. Aqui na câmera até parece que tá enxergando mais, mas pessoalmente tá bem mais apagadinho. Bom, e finalizando aqui a parte de estrutura dele, né? A parte física dele. Fazer o teste de torção, porque no meu teclado no BlackBerry que eu tava usando, ele torcia demais por ser todo de plástico, não tinha uma resistência muito boa. Então, vamos ver aqui, né? E olha... Nossa! Ele não torce, cara. Sério, tá bem difícil aqui torcer. Tô até com medo de quebrar. Mas tô botando muita força. Ele não torce. Então ele é bem resistente. Isso aqui é de plástico, tá? Então assim, pô, tá bem feito. Isso aqui é um plástico bem resistente. Então agora sim, vamos lá pra parte de iluminação dele, né? Vamos pegar aqui o cabinho que acompanha, conectar no PC e olhar os modos de iluminação. Temos aqui então o teclado ligado pela primeira vez. Ele já aceitou no modo azul, não sei porquê, foi automático, mas ele começou no modo RGB. E vocês podem ver que o vazamento de luz entre as teclas é bem suave, então não tem aquele vazamento extremo que os outros teclados geralmente têm, né? Tem só um pouquinho, é bem pouca coisa, mas no geral assim, bem tranquilo mesmo. Aqui no meu G-Hub já reconheceu o teclado, tá aqui meu mouse, né, o teclado e o meu headset. E tá aqui o tecladinho, né? Então vamos aqui entrar nos modos de iluminação aqui do teclado, para ver o que a gente consegue extrair dele. Então ele tá no modo fixo aqui, eu vou colocar no modo Color Wave, que é o padrão RGBzão, né? Olha como ele fica. O teclado é bonito, viu, velho? Muito bonitinho. Agora tem uma coisa estranha, né? Aqui em cima tá sincronizado o logo da Logitech com a primeira fileira do teclado, mas aqui embaixo não tá. Estranho. Enfim, deixa aí, é um detalhe mínimo. Agora sim, eu consigo configurar o meu teclado, eu consigo sincronizar ele com o meu mouse e o headset, né? Aqui aparece aqui, ó, os dois já estão sincronizados, então é só clicar aqui, ele já vai sincronizar com o mouse e o headset, né? Ficaram azul, não era essa a intenção, mas vocês estão vendo que está sincronizado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o teclado na opção Cycle, ele vai ficar trocando as cores, né? Não por setores, mas o teclado inteiro, como também o mouse e também aqui o headset, né? Então os três sincronizados certinho. É um ecossistema muito bem montadinho da Logitech. Poderia ter uma opção a mais, né? Seria a onda de cor aqui do teclado, passava para o headset ou então o mouse, você que escolhia, mas já algo assim para sincronizar, muito interessante, bem facinho, só clicar ali algumas opções e já sincronizou. Tem alguns efeitos que você não consegue sincronizar, que vai pegar em todos os periféricos, por exemplo aqui agora o mouse e o headset estão sincronizados sozinhos, enquanto o teclado aqui está no modo Starlight, né, que seria algumas teclas dele ficam amarelas de vez em quando e o resto fica tudo azul. Ele automaticamente já desincroniza com os outros periféricos. Coloquei aqui no modo onda de cor, que eu vou deixar assim mesmo por enquanto, mas tem vários efeitos de cor aqui, né? Eu não vou ficar passando de todos, até porque você que vai escolher qual é o melhor. Eu só estaria demonstrando para vocês, mas esse aqui é o básico, é o padrão do teclado. Aparentemente está tudo funcionando. Só esse detalhezinho aqui mesmo que tá estranho, né? Mas tudo bem. Os botões aqui de atalho, de brilho e tudo mais, sim, também são sincronizados com RGB. O modo jogo também. Inclusive o botão tem um barulho bem específico, né? Eu achei que fosse uma tecla que fosse afundar, mas enfim, tá aí. O botão também de Caps Lock e do Scroll Lock não são RGB, eles são azuis, tá aqui os dois ativados. Não que seja um detalhe ruim, mas tem gente que gosta que sejam RGB. Por exemplo, no meu G512,
eram RGBs, mas não tem problema, é um detalhe mínimo, não ligo. Mas é bom sempre frisar para vocês ficarem cientes na hora que comprar, né? Bom, vamos lá pro teste de digitação dele, teste de som, para ver se vocês vão gostar ou não, o que eu vou achar, como é que é digitar nele. Então, partiu. E aí, gostaram do teclado? Acharam ele bonito? Gostaram do som? O que vocês acharam? Eu não gostei muito do som só da barra de espaço, achei um pouco seco demais, mas de resto eu gostei da digitação. A tecla é um pouquinho mais firme do que o meu Black Widow ali no canto, mas é questão de costume mesmo para digitar. E por falta de costume mesmo com o teclado, eu acabei digitando bem mais devagar do que o usual, é normal. Ainda tô me acostumando com esse teclado, porque todo teclado tem um espaçamento de teclas diferente, enfim, é diferente. O layout aqui é muito diferente pra mim, ainda vou me acostumar, mas é isso. Espero que tenha gostado aqui do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Henrique, valeu, falou, fui!